Bom, Mark, acho que já tem bastante gente já dá para a gente começar já, né? Vamos começar então? Vamos fazer a introdução aqui. Boa tarde a todos aí, obrigado por terem vindo, obrigado Fabiana, obrigado Daniel, nosso sócio aí da BlackBridge. A Fabiana, doutora Fabiana, desculpa, né? É sócia do escritório Betamin Vivone Passe. O escritório tem mais de 41 anos de existência, com sede em São Paulo, e tem uma atuação muito boa, muito forte na parte empresarial, civil, tributária e trabalhista. Tá? O papo hoje em dia, a gente teve semana passada, a gente teve uma live com uma empresa de auditoria que falou muito das medidas que poderiam ser tomadas, mas sempre no âmbito administrativo. E a ideia hoje é de falar de coisas muito diferentes, que é o judicial. A Fabiana conversando conosco, né, Daniel? Comentou, poxa, sabia que dá para suspender uma penhora em tempos de pandemia. Então, nessas questões, poxa, a gente tem que fazer essa live, porque tem muita coisa que pode ser renegociada e que isso faz toda a diferença para alguns empresários. Fabiana, eu queria, se você quiser dar uma introdução, falar um pouquinho mais do escritório, para aí depois o Daniel falar e a gente começar a live. Tá ótimo. Queria agradecer ao Mark e ao Daniel, da BlackBridge, né, pelo convite, para poder compartilhar com vocês um pouco a experiência aí dessa crise e como a gente está conseguindo auxiliar nossos clientes e parceiros nesse momento tão difícil, né? E acho que nunca ninguém passou por um momento desse na vida. Bom, o escritório, como o Mark já antecipou, ele está no mercado há mais de 40 anos. Ele foi fundado pela minha mãe, Maria Elizabeth Betamin Vivone, que ainda atua, inclusive, como advogada, atua no escritório. E eu acho que o grande diferencial do escritório é realmente dar um suporte empresarial como um todo para os clientes. Então, o que a gente gosta de fazer, e eu acho por isso que eu me senti à vontade de conversar com vocês sobre a crise, é unir as áreas do direito para que a gente consiga alcançar, isso não só na crise, mas até fora dela, para que a gente consiga alcançar uma solução mais ampla em relação aos problemas dos clientes. Então, acho que esse é o grande diferencial. A gente trabalha, as equipes, elas são especializadas, cada uma na sua área, então tem a área civil, a área tributária, a área do consultivo tributário, nós temos a área societária e temos a área trabalhista. Então, essas áreas, eu acho que o nosso grande diferencial é realmente a conexão dessas áreas para tentar resolver um problema do cliente, principalmente numa crise como essa. Por isso que eu vou ter até a liberdade de conversar sobre vários aspectos, não só tributário, não só civil e não só trabalhista. A gente vai abranger todos os assuntos. Eu acho que esse é o objetivo, Fabiana, abranger grande parte dos assuntos possíveis. A gente tem feito essas lives aqui um período mais ou menos de 1 hora. Se passar um pouquinho não tem problema, mas a ideia é a gente atender as grandes dúvidas que nossos clientes têm. Na semana passada a gente teve, como o Mark mencionou, a live com a Next Auditores e eles falaram muito no âmbito administrativo e depois a gente recebeu muitas dúvidas de clientes perguntando na parte jurídica, judicial. Então acho que por isso que a gente resolveu convidar, acho que vai valer muito a pena essa live aqui. Bom, vamos começar então pela prata da casa, que é o tributário. E já queria que você comentasse conosco, Fabiana, um pouco da questão da postergação de vencimentos de obrigações tributárias, de parcelamentos, né? Assim como exigências de juros e multas, né? A suspensão desse pagamento. E aí, se você pudesse falar um caso concreto, sem não precisar abrir o nome das empresas, mas comentar que já um caso do escritório que está fazendo, para nossos ouvintes aqui terem um pouco a ideia de amplitude dessa questão. Tá, vamos lá. Saíram várias medidas, o governo editou várias medidas, acho que vocês devem ter explorado isso bastante a semana passada, com o auditor,
para beneficiar as empresas e conseguir auxiliá-las, de uma certa forma, a elas se manterem vivas, né? O ponto principal que nós nos deparamos desde o começo, até com a edição das medidas, que quando começou a pandemia, o grande problema das empresas foi no final de março, porque elas não sabiam qual era a expectativa delas, os pedidos já tinham caído, as indústrias já estavam passando já com uma situação difícil, e nesse caso, tanto a pequena como a grande empresa, ela não teve nenhum tipo de benefício. Então, os tributos que venceram em março, eles não tiveram nenhuma atuação, o governo simplesmente ignorou esse ponto, mas muitas empresas tiveram que deixar de honrar com os pagamentos dos tributos no final de março, para poder honrar com folha de pagamento, funcionário, até para tomar um fôlego para saber qual seria o direcionamento deles. Então, nesse ponto, nós entramos com medidas judiciais para várias empresas, para conseguir postergar também, sem juros e multa, a tributação referente ao vencimento, tanto para pequenas empresas, quanto para empresas de grande porte, os tributos que venceram no final de março. Tivemos êxito em algumas medidas, não são todas, porque cada vara que cai, cada juiz tem um entendimento, mas a gente está tendo bastante êxito nesse sentido. Os juízes entendem que é uma situação realmente atípica e um estado de calamidade pública, então, por isso, eles quando eles dão com esse sentido, até porque eles se baseiam nas próprias medidas que o governo está aplicando. Então, ele fala, bom, antes de deixar de pagar o imposto, eu tenho que dispensar uma carteira de colaboradores e tudo mais. Então, realmente, eles autorizam a postergação. As medidas, elas são tomadas lá no escritório específica para cada cliente. Então, cada cliente tem sua demanda, tem sua peculiaridade e a gente atinge de acordo com as demandas. Outro ponto, tem um cliente que ele tem muito parcelamento. E esse era um ponto para ele crucial, porque o imposto, qual foi o argumento dele? O imposto, propriamente dito, com a redução minha do faturamento, do rendimento, o imposto também vai cair. Então, essa não é o grande reflexo para mim. O meu grande reflexo são os parcelamentos. Então, nós também entramos para essa empresa, para algumas empresas nesse sentido, em suspender os parcelamentos por um período de 6 meses para que ela retomasse o pagamento futuro. Os juízes não deram 6 meses, mas deram 2, 3. Então, realmente, para que a Fazenda do Estado e até mesmo a União deixe de aplicar qualquer norma punitiva em relação a essas empresas que deixaram de honrar com parcelamento nesses meses. Então, esses são os pontos. São ações específicas, empresa por empresa, não é uma ação conjunta para todas as empresas, né? Até porque cada empresa tem sua peculiaridade. Tá. Então, a gente age de acordo com a necessidade da empresa. E o tempo de resposta da Justiça está levando quanto tempo, mais ou menos? É rápido. A Justiça está rápida para fins de concessão de liminar, nesse sentido. O que a gente depende muito é do cliente. A gente manda um roteiro para eles de como desenvolver um dossiê para a gente juntar no processo. Porque os juízes eles vão dar para empresas que realmente precisam. Não é para qualquer empresa. Então, tem que demonstrar realmente que o faturamento caiu, que os pedidos foram cancelados, que a folha está enorme, que eles não têm mais realmente recursos para tocar. Então, esse é um ponto essencial, é a documentação que demonstra esse descompasso econômico das empresas. Entendi. E, Fabiana, e aquelas medidas para garantir a certidão de regularidade fiscal da empresa? Então, a gente fez, no início, nós entramos para algumas empresas para que postergasse. Em seguida, veio uma norma que já autorizou a postergação de 3 meses das certidões. As que estavam negativas. E agora, ontem, saiu uma outra medida em que autoriza as empresas de pequeno porte conseguirem... elas desobrigam os bancos a exigirem certidão negativa.
Então, algumas medidas já estão sendo tomadas pelo próprio ente governamental, mas existem casos que a gente está correndo atrás, sim. Eu tenho uma empresa que ela vende para montadoras de carros e para grandes multinacionais. E ela não tem certidão, e isso está impactando diretamente nos contratos com os clientes, principalmente o Serasa e tudo mais. E foi uma medida que a gente entrou, não teve ainda o resultado, o juiz ainda não analisou, mas eu acho que a gente vai ter grande chance aí de reverter, porque a economia precisa rodar, né? Exato, exatamente. E Fabiana, aquelas empresas que têm crédito estadual, federal, o que elas podem fazer nesse momento? Então, existem as empresas, por exemplo, eu vou falar mais no nicho de São Paulo, mas eu acho que pode aplicar para outros estados, que tem aquele crédito escritural, que pede o reconhecimento, inclusive, do ECREDAC, que é um sistema da Secretaria da Fazenda, para utilização, para fins de compra de matéria-prima, pagamento de fornecedores, o governo de São Paulo, ele limita. Se a empresa tem algum tipo de débito, ele não autoriza a utilização desse crédito. E com essa epidemia, a gente conseguiu reverter significativamente a utilização desses créditos para finalidades específicas, pagamento de fornecedor, compra de matéria-prima. Então, ele surtiu efeito, essa medida, na questão estadual. Na federal, o que acontece? Existem muitas empresas que também têm créditos para fins de restituição, então créditos acumulados de IPI, de exportação, e a gente consegue agilizar a análise e liberação desses créditos, tanto para fins de compensação, que já é imediata, como para restituição em espécie, que é o grande diferencial. A gente já vinha fazendo isso antes, até mesmo antes da crise. Existe uma lei que autoriza a restituição, que o governo tem 1 ano para analisar e deferir uma eventual restituição federal, e a gente usa esse argumento, mas agora a gente está usando a pandemia, então a gente pede para que eles analisem com prazo mais curto, porque ajuda no capital de giro das empresas. Ô, Marco, o seu áudio está desligado. Fabiana, tem as questões daquelas empresas que já estão levantando os créditos, né? Estavam no processo de levantamento de crédito, e como que ficou essa questão dessas empresas, a fim de agilizar o processo, dado que agora, mais do que nunca, ela precisa desse crédito aí para o seu fluxo de caixa? Sim, o que a gente está fazendo é entrando com medida judicial para que realmente a Receita Federal ou a Secretaria do Estado agilizem essa análise, porque esses recursos, na verdade, eles convertem em capital de giro, então é essencial para as empresas no momento de crise. E tem surtido efeito, porque são créditos líquidos e certos, tá? Existe uma outra modalidade que a gente também está trabalhando bastante, são créditos judiciais reconhecidos e já transitados em julgado. E, nesse caso, a gente entra com medidas para agilizar a parte da habilitação de crédito, porque quando você tem um crédito reconhecido judicialmente, você precisa habilitar o crédito, juntar toda uma documentação, eles têm 30 dias para analisar, dar uma resposta, se tiver faltando alguma coisa. Então, fica inviável. A empresa tem o crédito e não pode usar. Então, as medidas que a gente está adotando nesse caso é realmente entrar com medidas para acelerar a questão de análise da habilitação, para que as empresas possam utilizar o crédito via compensação no administrativo. Entendi. Compensação de tributos. No caso até daquelas empresas que têm algum precatório, hoje dá para estar compensando? Como que está essa questão na crise do Covid, de compensar precatórios com tributos federais e precatórios estaduais com tributos estaduais? Então, na verdade, essa situação é bem delicada, é difícil. Primeiro porque os precatórios federais, eles têm um prazo de 1 ano para pagamento. E aí sim, a Constituição fala, caso a União ultrapasse esse 1 ano, o contribuinte pode utilizar para fins de compensação. Mas a União é super certinha, eles não atrasam, os pagamentos são em dia. Diferente do Estado, que não paga. Os precatórios são vencidos, não pagos, mas
A nossa orientação hoje é não utilizar esse meio para tentar pagar tributo, porque pode criar um efeito futuro aí grave. Entendi, atuação na receita e tudo mais, né? Hoje a gente entende que já foi o momento de utilizar esses precatórios estaduais. Outro, não sei se, que eu comentei com vocês, que vocês até fizeram a introdução, seriam de depósitos judiciais para fins de levantamento. Então, a gente tem vários casos de clientes. Por exemplo, eu tenho um cliente que sofreu uma penhora online, então ele tem um recurso significativo na justiça. Nesses casos, a gente está pedindo a substituição por um bem, falando, olha, eu preciso do capital de giro, eu quero a substituição por um bem. Tem juízes que se sensibilizam e autorizam, porque nunca você pode trocar um recurso financeiro por um bem. No momento normal, de estabilidade. Porque tem um rol de preferência e o dinheiro é o primeiro. Então, essa é uma medida que a gente está adotando. Outra medida que a gente está adotando são empresas que eles já têm decisões favoráveis, as chances de ser revertido essa decisão são mínimas, e aí a gente pede o levantamento, inclusive sem substituição. Tá. E aí conseguiu, teve o caso que você conseguiu levantar sem substituição de garantia? Nós temos casos que a gente está conseguindo levantar desde que a decisão já esteja pacificada ou já esteja num grau de recurso bem avançado, positivo para o cliente. Entendi. Aí a gente consegue. No primeiro caso da substituição, tem tido efeito? Temos também decisões favoráveis e não favoráveis. Depende do juiz, depende do tribunal. Muitas vezes a gente não consegue com o juiz, mas consegue no tribunal, ou vice-versa. Às vezes a gente consegue uma liminar na primeira instância e o tribunal caça. Isso é perfil de cada julgador mesmo. Mas a gente vê que está surtindo resultado. E é um resultado que, a partir do momento que ele libera, você não tem como voltar, eles não têm como voltar atrás. Ah, tá. Ótimo. E na questão que eu comentei contigo, né? Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial, né? O município fechou por conta da pandemia. Eu sou obrigado a pagar o IPTU? Não cabe uma ação nessa questão? Porque se eu pago o IPTU para ter meu comércio funcionando e a prefeitura que fechou, nenhum desconto eu deveria ter no IPTU? Então, o que o Dória fez há pouco tempo foi postergar, ele não vai cobrar, ele vai cobrar multa e juros, mas ele não vai cobrar entrar com o nome no CADIM, no Serasa, e não vai fazer nenhuma cobrança judicial. Ele deu um prazo de 90 dias. Mas eu entendo, sim, e em alguns casos, tem empresas que o IPTU é bastante significativo, a gente consegue entrar com medidas também para obstar aí a aplicação de juros e multa, como a gente faz no federal, no estadual, a gente consegue também, principalmente restaurantes, existem shopping centers, existem nichos específicos que realmente a atividade zerou. Postos de combustível, seria não? Pode, zerou, porque a redução foi significativa, ninguém sai de carro, ninguém mais sai de casa. Pode sim. Tá, vamos saber. Legal. Eu queria aproveitar a pergunta do Fernando, que está pertinente aqui à parte tributária, né? Ele está perguntando o seguinte, se fosse necessário escolher um imposto para não ser pago, tá? Qual você escolheria, né? Qual você indicaria? Não pagar o IR ou o IPTU? Só dando um exemplo aqui, né? Se você fosse escalonar, por qual seria o primeiro a não ser pago, a não pagar? Eu acho que o IR, dependendo da empresa, é mais significativo que o IPTU. E a União, ela também tomou medidas para não fazer cobranças imediatas, ela vai cobrar multa, juros, mas ela não vai fazer também cobrança imediata.
Eu confio mais na União do que no município. Se eu tivesse que opinar junto ao cliente, eu opinaria no imposto de renda. Perfeito. Sem ser retido, tá? Retido nem pensar, gente. Retido, tanto Previdência quanto imposto de renda retido na folha, não pode deixar de repassar para o fisco. E na parte tributária, tem alguma outra coisa que você poderia estar passando para nós? Eu sei que tem a correção de crédito, suspensão dos efeitos de protesto em certidão ativa, né? De dívida ativa. Você tem alguma outra coisa que você poderia estar implementando assim no âmbito judicial que dá para ser feito? Olha, no âmbito judicial, realmente é suspensão de qualquer protesto de dívidas tributárias. A gente consegue, pelo menos, tirar os protestos, porque os protestos atrapalham demais a relação comercial com os parceiros comerciais das empresas. Então, tem muita empresa multinacional. Se você não, o compliance não autoriza você fazer qualquer tipo de negociação com empresas que estão com o nome no Serasa. Então, é uma medida que, dada a pandemia, a gente está conseguindo reverter também. Então, eu acho que é de extrema importância. E outro ponto que a gente está utilizando muito agora no escritório, que nem no âmbito, tem no âmbito judicial e no administrativo, é recuperação de créditos, né? Por exemplo, tem empresas que até hoje não entrou com a exclusão do ICM na base de cálculo de PIS e COFINS, ele já poderia deixar de recolher pelo menos a parcela do mês, não teria restituição ainda, mas ele poderia, claro, com um pequeno risco, porque existe divergência dos contadores de como abater essa parcela, mas eu acho que é razoável. Existem teses, por exemplo, exclusão do PIS e COFINS na própria base do PIS e COFINS. A gente tem uma tese que estamos aguardando agora a repercussão, mas que já ajuda, está saindo bastante liminar, que é a incidência do TUST e DUSD na conta de energia elétrica. Então, existem medidas imediatas que as empresas conseguem reduzir um pouco a carga tributária delas. Tá. Isso legal. Essas medidas é uma coisa rápida de se conseguir? É rápido. A exclusão do ICM, por exemplo, as empresas que não entraram estão comendo bola, porque logo mais vai modular e aí quem não entrou não vai entrar mais, por exemplo. Tá. Eu acho que são medidas imediatas que as empresas deveriam fazer e que o crédito é líquido e certo. Pode ser até que a forma de apuração do crédito não seja perfeita, mas é só uma adequação depois. Mas isso seria uma medida administrativa ou judicial? Essa é judicial. E tem também a gente tem parceiros que fazem levantamentos de créditos em geral da empresa, ver se a empresa tem algum crédito que deixou de se apropriar. E nesse momento, qualquer centavo aí, qualquer recurso já faz a diferença. Então, as nossos parceiros, por exemplo, eles entram na empresa, não tem cobrança inicial e eles só recebem honorários em cima do que eles conseguiram levantar de crédito com a anuência do escritório, para fins de utilização. Entendi. No âmbito de medidas cíveis, vamos agora, acho que o tributário a gente passou bem, né? Uma coisa que me chamou muita atenção que hoje vocês têm feito, né? E isso, poxa, achei muito legal, que é a parte revisional de contrato bancário, né? Com pedido de suspensão de pagamento de juros e multa, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso e algum caso no cliente vosso? Sim. O governo também está solicitando aos bancos que façam medidas administrativas para postergar algumas parcelas, tal. Mas o governo ele está pensando no pequeno empresário. Então, todas as medidas são direcionadas para o pequeno empresário e não para uma empresa de porte médio a grande. Na maioria dos benefícios que estão sendo dados pelos bancos, são benefícios para empresas do Simples, com faturamento até 4 milhões e 800. Então, isso fica muito difícil para as grandes empresas que poderiam utilizar desse benefício e acabam não utilizando. E aí é onde a gente entra. A gente pede também, como a gente pede no parcelamento tributário, existem medidas que a gente ingressa para algumas empresas para postergar a parcela do financiamento, do empréstimo para 3, 4, 5 meses.
se a empresa não consegue, sem incidência de juros e multa. Porque, por exemplo, no crédito imobiliário de pessoa física, os bancos estão concedendo. Eles falam, olha, existe até uma norma, se vocês quiserem, eu tenho muito documento assim, informativo, eu posso até depois compartilhar com vocês encaminham para as pessoas que estão participando da reunião, tudo. Você tem medidas que já são automáticas. Então, por exemplo, o Itaú já posterga 2 meses e joga para o final do parcelamento essas parcelas que a pessoa deixou de pagar. O Bradesco fala que você tem que requerer. Então, cada banco assumiu uma postura, diferentemente das grandes empresas que acabam não tendo essa negociação junto aos bancos. Os juros de pequena empresa, eles são super baixos, em torno de 0,85 a 1,35, mais ou menos. Mas as grandes empresas acabam não tendo esses benefícios. E é onde a gente entra, então, para tentar buscar uma... A gente sabe que as empresas pequenas sofrem muito mais do que as grandes, mas todas estão sofrendo nesse cenário. Eu tenho até um cliente, por acaso, que estava renegociando a dívida dele, né? E aí agora está conseguindo talvez fazer um outro financiamento, mas tem um ativo que está preso num outro banco. E o banco estava exigindo multa, né? E aí ele conseguiu agora, com o advogado, que a multa fosse tirada para ele poder pré-pagar a dívida e transferir o ativo para outro financiamento em outro banco. Nossa, mas não tem multa, você vê? Os bancos inventam elementos para segurar o cliente, né? E até eu acredito que quando você entra com uma revisional, já chama um pouco mais o banco para, poxa, deixa eu ver isso aqui com mais atenção, porque se você for pedir lá direto lá para o seu officer, com certeza o processo é outro, né? Sim. Tá. Mas eu acho que nós estamos tendo êxito, sim, já tem bastante jurisprudência em relação a essa postergação de parcelas das empresas de maior porte. E essas medidas, até administrativas, governamentais, estão saindo... Todo dia sai uma novidade. Por exemplo, ontem saiu uma medida em que as empresas de pequeno porte podem solicitar financiamento sem certidão negativa, por exemplo. Ah, tá. Medida provisória 958, não é isso? Isso. Tá. Quer falar dela? Porque a gente ia deixar essa questão para frente. Mas agora que você já tocou nessa questão. Isso é com Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Isso. São empresas que estão com um programa de auxílio às pequenas empresas. Tem um rol também de bancos. E eles não são, eles agora estão desobrigados a solicitar certidão negativa para conceder financiamento ou empréstimo. E na prática está acontecendo, bom, você não sabe como isso foi aprovado ontem, né? Foi aprovado ontem, mas, por exemplo, eu tenho alguns clientes de pequeno porte que já haviam, eles estavam sem a certidão exatamente por ter deixado de pagar março. Tá. E foi negado um financiamento para ele, um crédito para ele. Eu queria também, pensando nessas medidas cíveis, perguntar em relação à questão dos aluguéis. Eu tenho alguns clientes, eu tenho 2 específicos. Um é comércio, um grande comerciante, e o outro é um empresário manufatureiro, né? Tem uma manufatura, está dentro de um condomínio. O que eles podem fazer nesse momento em relação aos aluguéis mensais? O que a gente orienta no primeiro momento é negociar com o locador. Então, virar e falar, olha, vocês estão vendo a pandemia, vamos tentar chegar no denominador, postergar as parcelas ou reduzir a 50%, 40%, dependendo do ramo de atividade. Mas, caso o locador fique intransigente, existem medidas judiciais, a gente já entrou, inclusive, para derrubar, pelo menos, para ter melhores condições no contrato de locação. Por exemplo, restaurante, eles estão sofrendo demais, as locações são altas, eles não estão tendo, por mais que eles façam delivery,
a produção deles caiu quase 80%. Lojas de shopping center, vários shoppings estão se unindo com as associações para conseguir dar benefícios. O que a gente conseguiu também para uma cliente, ela tinha acabado de abrir uma pizzaria numa sala, num espaço do shopping, mas não era do shopping, era de um terceiro. E ele não quis, de forma alguma, reduzir a locação. Falou, não vou reduzir. Nós vamos entrar na justiça e o meu cliente falou, não, então vamos fazer o seguinte, ver se eles aceitam a gente devolver o espaço sem a incidência de juros e multa. E multa contratual. E a gente conseguiu, e fizemos um acordo nesse sentido. Então, vai muito do locador, mas a justiça está dando, está reduzindo sim, é o que eu falo, o mais importante dos pleitos na justiça é você ter um dossiê mostrando realmente que a sua situação mudou. Tá. Então, tem No caso do posto de gasolina também daria? Você acha que faz sentido? Daria. A gente tem clientes aqui que tem muita loja de automóveis. Também. Eu imagino que esse aí, o cliente não está indo lá ver o automóvel, ele está parado, né? Está vendo mais pela internet, pelo e-commerce, né? Sim, todos dá. Eu acho que primeiro vale uma tentativa de negociação amigável, né, com o locador, mas não sendo possível, existem demandas factíveis para a gente conseguir a redução aí desses impostos. Desses impostos não, desculpa, da locação. Tá. Perfeito. Fabiana, bom, acho que eu não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, não sei. Senão a gente vai partir para o trabalhista. Tem alguma outra coisa para comentar no trabalhista? No civil, não? Dá para ser feito? Deixa eu pensar. A gente, no começo, várias empresas pediram para a gente ver a possibilidade de suspensão de não desligamento de energia elétrica, mas a jurisprudência está 100% contra. Eles falam que, inclusive, pode até desligar a luz se os usuários deixarem de pagar. Então, é uma medida que nós entendíamos que era viável, mas a jurisprudência está contra, pelo menos em São Paulo, sem condições de propor essa medida para os clientes. O que a gente consegue, em empresas de recuperação judicial, a gente consegue ter uma maleabilidade maior em várias áreas, tanto tributária como civil. Nós temos uma empresa, por exemplo, que está em recuperação, que tinha que agendar a assembleia, não foi agendada, porque não tem condições. A empresa mudou, imagina todo o plano dela de negócio para conseguir, o plano de recuperação para conseguir honrar e arcar com o que ela propôs, caiu por terra, vai ter que começar de novo. E os juízes estão entendendo que realmente não tem condições. Mudou o cenário, ninguém estava esperando um cenário desse. A gente entende que existem oscilações no mercado, de altos e baixos, mas tem empresas que a demanda caiu 50%, 60%, 70%, 80% de pedidos e tudo mais. Tem uma pergunta da Patrícia, eu acredito que seja em relação ao aluguel. Patrícia Elebrando. Ela comenta aqui que ela já te conhece, já trabalhou com você, e gostaria da sua opinião em relação à possibilidade de exclusão da responsabilidade das partes pela eventual quebra de contrato unilateral. Como fica a questão da boa-fé contratual? Então, eu acho que esse é um ponto que foi explorado até numa jurisprudência que a gente conseguiu, e eu acho que foi forte em relação até ao acordo que a gente fez amigável na devolução da pizzaria. É possível, sim, que exista rescisão contratual de locação sem a incidência das multas previstas em contrato, por ser uma situação atípica e que se o locatário e o locador não chegam num denominador, eu entendo que dá para se discutir, sim, a não incidência da multa de rescisão antecipada. Okay. No âmbito trabalhista, bom, a gente comentou de todas as ações administrativas que podiam ser feitas, né? E as MPs todas, a gente chegou a comentar na semana passada com o professor da Next.
você poderia exemplificar um pouquinho no âmbito judicial o que tem sido feito no âmbito trabalhista? No trabalhista, a maioria... Nessa parte administrativa, teve a questão do sindicato, né? Muita gente fez judicial. É o seguinte, no trabalhista, a maioria dos acordos e até aplicações, né, da utilização das MPs que saírem em benefício do empregador e do empregado, estão sendo feitas de forma amigável. Não tá existindo grandes reflexos. Acho que tanto o empregador ele está tentando fazer o melhor para manter os funcionários, como os funcionários entendem que é uma situação atípica e eles mesmos veem que o volume diminuiu muito, né, de operação e tudo mais. O nosso dia a dia, o que a gente sente é que realmente essas medidas do governo ajudaram bastante as empresas. Porém, a gente pode até explorar um pouco mais as medidas, né, só para as pessoas relembrarem aí as medidas que o governo aplicou aí para auxiliar os empresários. Porém, tem empresas que mesmo com todos esses benefícios estão desligando muita gente. E aí a gente entra com uma consultoria forte de traçar uma estratégia, porque eles querem, por exemplo, teve uma empresa que desligou 200 funcionários. Então a gente tem que entrar com uma estratégia, ao mesmo tempo ela talvez não consiga pagar todas as rescisões de uma vez, tem que parcelar. O sindicato não está ajudando. Porque ele fala que ele já tem os benefícios das medidas provisórias, então eles entendem que não é uma saída parcelar. Então as empresas estão assumindo o risco de parcelar e lá na frente, por exemplo, sofrer uma punição de uma multa por atraso de pagamento de rescisão. A gente trabalha muito junto com as empresas para conseguir traçar para cada perfil de empresa, para cada necessidade, também atingir um objetivo que facilite e seja adequado para ela, né? Então, por exemplo, muitas reduções salariais e de jornada, a gente ajuda a fazer toda a documentação, tem empresas que querem fazer compensações financeiras e que a lei permite. Então, por exemplo, tem um funcionário que ganha 3 mil, eu reduzi a carga dele em 50%. Só que eu vou pagar, então, 50% do salário dele, e ele vai receber do INSS 900, e para ele atingir o salário que a empresa pagava para ele falta 200. A empresa vai lá e paga. A título indenizatório não entra no cômputo dos impostos trabalhistas, FGTS, contribuição, e acaba auxiliando os funcionários dessa forma. Outra coisa que a gente orienta bastante, as MPs, elas autorizam, por exemplo, a fazer acordos individuais. Então, se eu dou um benefício que não está previsto na convenção coletiva, eu consigo negociar para tirar esse benefício no momento da crise. Então, existem medidas que eu acho que ficou mais maleável a negociação com os funcionários. Acho difícil uma medida judicial. A gente está até estudando, mas é um estudo, a gente está ainda em debate no escritório, que é a questão do governo subsidiar rescisões em razão da crise, da pandemia. Talvez você vai ter alguns casos, vai ter algum caso ou outro, você vai me falar, sendo aquele funcionário que pode ter pegado o Covid no seu trabalho e amanhã se usar disso para processar a empresa. Não pode, a lei já tem previsão agora, essas MPs, que não vai ser doença ocupacional do trabalho o funcionário que se for afetado pela Covid. Não. Isso só ter um gancho aqui para a pergunta do Fernando também, que foi exatamente nesse sentido. Os profissionais de saúde que estão ali no meio, atendendo, né, as pessoas, os pacientes, vale para eles também. Eles no futuro, eles não vão poder processar ali o hospital, a clínica. Eu entendo que não. Grandes grupos hospitalares, né? Grandes grupos, exato. Esse colaborador que trabalha nesses grandes grupos, amanhã não pode chegar a vir a processar o hospital? Grupo? Eles podem. Como qualquer funcionário que tiver com uma vontade, pode. Eu acho que o mais importante são os EPIs, né? A empresa comprovar que deu todos os meios de segurança para que os funcionários não fossem contaminados. Então,
Dentro de hospital, os EPIs mais rigorosos, com toda uma qualidade maior. Nas empresas, EPIs de qualidade também. Obrigar os funcionários a não tirarem os EPIs. No momento desse, não tem jeito. Isso pode trazer no futuro uma defesa robusta para falar, olha, tudo que eu podia fazer para resguardar meus funcionários eu fiz. Reduzir mesmo a carga o volume de pessoas no mesmo lugar, no mesmo estabelecimento, deixar as pessoas mais afastadas, questão de higiene, álcool gel para todos os lados. Então, existem medidas para prevenir, e eu acho que até para utilizar depois como defesa das empresas as medidas de EPI. Importante que agora a pessoa se perder para a sucumbência, e se for na má-fé, tem a litigância de má-fé que antes não acontecia, né? Mudou Exatamente. essa questão trabalhista, né? A sucumbência... Vamos enfrentar algumas pessoas que vão se utilizar disso para poder, para ter má-fé, né? Um trabalhador tem disso, né? Assim, o trabalhador pode entrar com as medidas, a justiça está aí, né? A gente pode, é o que eu falo, a gente pode entrar até com uma receita de bolo na justiça. Mas o papel aceita tudo. Mas eu acho que existe hoje um suporte muito grande legislativo nesse sentido, no sentido oposto. Calma, não é por aí. E eu acho que num caso desse, se a empresa comprovar que entregou esses EPIs, que sempre cumpriu com as obrigações dela e tudo mais, a chance dela de não ser configurado um acidente de trabalho é enorme. Até por previsão legal. Você comentou, logo no começo, quando entrou nessa parte trabalhista, que os empresários estão ali negociando diretamente com os funcionários, né? Eu tenho um cliente empresário, ele tem 600 funcionários. E ele comentou comigo o seguinte, falou, Daniel, eu tenho receio de, às vezes, fazer uma negociação e, no futuro, sofrer por conta disso, né? Como que o empresário ele pode se precaver contra isso? Como que ele pode documentar isso de uma forma que no futuro ele possa provar? Em acordos individuais. Acordos individuais. Ele tem que olhar, eu acho que ele tem que ter uma consultoria trabalhista, porque existem medidas que você pode fazer via acordo judicial desde que esteja enquadrado na Constituição. Então, ele teria, para ele se resguardar, ele teria que ver com uma assessoria trabalhista o que ele pode negociar individualmente e o que ele não pode. E assumir o risco, porque o que os empresários estão fazendo hoje em dia é colocando no papel e vendo o risco de não fazer agora e fazer lá na frente e tudo mais. Mas é importante ter uma consultoria para que dê auxílio nos acordos individuais, mais do que nunca. Existem medidas aí de legislação que auxiliam as empresas, mas tem que se atentar para que não tenha nenhum deslize e alguma coisa que possa prejudicar eles nesses acordos individuais. Tá. Eu aproveitar. Pergunta? Tem a pergunta do Herbert também. Ele está perguntando o seguinte aqui, ó, né, nessa parte trabalhista, né? Se isso continuar a perdurar por mais algum tempo, se existe algum tributo, verba rescisória que pode ser suspendida, adiado ou parcelado? Então, isso é que eu falei, né? O tributo da parte patronal a gente consegue postergar, já havia medidas provisórias, autorizaram a postergação da contribuição patronal. O FGTS, o único que está postergado é o do mês, não é o de rescisão. Eu perdi até o raciocínio, desculpa. Ele perguntou o que pode ser postergado, parcelado, que tipo de tributo trabalhista? Então, eu acho... até de uma verba, tem as MPs que dão esse incentivo, né? Então você projeta... Parcelamento de rescisão, a MP não está dando autorização. Não dá autorização de parcelamento, nada. Por quê? Porque a MP fala que ela está querendo resguardar os empregos. Então, o que ela faz, ela diminui a jornada de trabalho, ela auxilia
com a base dela, o governo auxilia com uma parte do salário, ela autoriza a suspensão por 60 dias de contrato de trabalho, mas ela não deu nenhum benefício para fins de rescisão hoje. Mas tem empresas que estão assumindo risco e fazendo. Entendi. Individualmente, ou pode negociar com o sindicato também. Com o sindicato, a segurança é um pouco maior. Mas é difícil, os sindicatos também, eles não são fáceis. Eu acho que valeria a pena a gente fazer compilar aqui algumas medidas que já foram dadas pelo governo, né? Você poderia fazer um resumo nessa parte trabalhista do que o empresário pode usar aí como recurso, né? das medidas. Exato. Tá, vamos lá. O que o empresário pode? Ele pode ter um auxílio da Caixa para pagar a folha. Ele consegue ter uma condição boa de pagamento para pagar a folha de salário. Em relação aos funcionários, ele consegue reduzir a jornada e a remuneração entre 25% e 70% da jornada deles. Pode até um pouco, assim, o menos de 25%, por que a gente não orienta? Porque aí o governo não subsidia a diferença. Então, tem que ter ao menos 25% de jornada para que o governo faça subsidie a parte dele. Você pode, essa medida ela pode ser aplicada em até 90 dias. Então, você pode reduzir a jornada de trabalho prevista em lei em até 90 dias. E pode, que eu falei, nessa seara, você pode indenizar o teu funcionário, dar algum auxílio de custo para que equipare um pouco mais o salário dele. A outra medida é a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho são 60 dias. E se a empresa ela tiver um faturamento maior de 4.800.000, ela tem que dar, a título de indenização para esses funcionários durante 2 meses, 30% do salário deles. E o governo subsidia o resto. Dentro do teto do... Ele não pode demitir esse funcionário por um... Isso. X. Tanto o funcionário que teve o contrato suspenso, como o funcionário que teve a redução da jornada, eles têm estabilidade igual ao que ele foi aplicado para eles de benefício. Então, se o funcionário ficou 90 dias com a redução de jornada, ele tem mais 90 dias de estabilidade, não pode ser demitido. E da suspensão a mesma coisa. Se ele ficou 60 dias com o contrato suspenso, ele tem 60 dias de estabilidade. Por isso que algumas empresas, às vezes, preferem rescindir, porque elas não estão conseguindo ver onde vai acabar essa... É isso que eu ia perguntar. A empresa acha que vai acabar agora em junho e deu com a porta na cara e eu não tenho condição de pagar mais. Como é que ele faz? Eu vou ter que suspender, eu vou ter que demitir, não tem jeito, porque eu não tenho como pagar. Tem alguma medida que pode ser tomada em relação a isso? Porque a previsibilidade era para acabar em maio. Agora está lá para o segundo semestre, talvez final do ano. O pessoal já não sabe mais, né? Não consegue ter previsibilidade. Né? O pico já era abril, foi para maio, agora está em agosto. Né? Eu acho que quanto mais passa e essa previsibilidade diminui, eu entendo que as medidas podem ser adotadas, sim, até no âmbito trabalhista, para auxiliar as empresas nessas rescisões parceladas, porque é violento. Uma coisa que eu até sugeri, aí a coordenadora da minha área trabalhista falou: ai, Fabiana, não fala isso, pelo amor de Deus, mas eu vou falar. Existe hoje a questão de você negociar com o funcionário a demissão. Então, olha, não tenho condições mais, você também talvez não queira ficar exposto à Covid e tudo mais, vamos reduzir, vamos aplicar aquele acordo legal que reduz a multa, por exemplo, do FGTS de 40% para 20% e acaba fazendo uma rescisão um pouco menos onerosa. É questionável, tá? Porque o que a doutora Maria, que é a nossa coordenadora da área trabalhista, falou: não, Fabiana, pelo amor de Deus, eu acho que no momento de crise, você fazer, ela entende mais defensável você parcelar
a rescisão a ter que fazer um acordo desse, porque, querendo ou não, o funcionário talvez não queira ir embora. Agora, claro, se o funcionário quiser ir embora, não tem interesse de ficar, é outra coisa. Mas eu acho que são medidas que mais para frente a gente pode adotar, sim. Até para tentar, na justiça, facilitar essas rescisões, porque as empresas elas estão perdendo economicamente muito, né? Tem hora que eles não têm uma previsão. Não tendo previsão, tem hora que eles não sabem mais o que fazer. O que pode ser feito também na seara trabalhista é a antecipação das férias e feriados. Então, mesmo que o funcionário não esteja em direito adquirido em período adquirido de férias, você pode antecipar as férias dele até 30 dias. Entendi. Eu tenho um caso concreto até de uma cliente que é da loja na área de construção, né? E aí ninguém queria voltar para o trabalho com medo do Covid, né? E vamos voltar, a minha empresa pode, né? Estou dentro do rol das empresas de serviços essenciais, ninguém queria. E aí, no final, essa empresa teve que consultar um advogado, porque é o seguinte, então, a partir de agora, eu entendo que eu posso demitir, né? Exato, e aí eu acho que pode usar o acordo. Oi? E aí você faz nesse caso, pode fazer o acordo. Eu acho que aí é justo, porque a pessoa não quer voltar. Ou ela pede demissão. Aí ela paga... Ela não vai cumprir a Aí ela não paga a multa, Ela perde muito o funcionário quando pede demissão, né? Então, talvez esse acordo seria razoável. A empresa arcar com a multa do FGTS reduzida de 40 para 20 e ter uma rescisão um pouco menos salgada. Aí, nesse caso, aí cabe o que eu falei aí na questão do acordo previsto hoje em lei. A gente já está chegando quase 1 hora já. O papo vai muito bem e acho que várias dúvidas aqui já foram esclarecidas. Eu só não queria perder tem uma dúvida do Emiliano. Ele pergunta em relação se já houve alguma decisão favorável em relação à suspensão de pagamento de condomínio de shopping. Se você já tiver algum caso desses. Suspensão de pagamento, não. Que a gente conseguiu, o que a gente está vendo no mercado, que não precisou ainda entrar com medida judicial, os shoppings eles estão se mobilizando sim e estão dando uma redução de 50%. A maioria deles, tá? Tem a associação dos shopping centers, que eu acho que estão dando um suporte legal aí e estão conseguindo fazer com que viabilize um pouco essa negociação. Mas não está consumindo água e eletricidade, né? Imagino que deve gastar de ar-condicionado e tudo mais. Quanto exatamente. está economizando isso aí, né? Acho que dá para reduzir até mais, mas eu acho que pode ser negociado no primeiro momento. Agora, se realmente se estender muito, eu acho que tem que se revisar aí se só 50% seria o suficiente para o shopping, para os locatários aí de condomínio do shopping. Legal. Entendi. O Antônio Gafelite, ele faz uma pergunta também. Está dividido em duas aqui. Eu acho que ele deve estar falando aqui na trabalhista, né? Resolvemos muito essas questões por arbitragem, mediação, isso não funciona bem e não é prático no Brasil. Essas questões não se resolveriam melhor, mais rapidamente, com menor custo por mediação, como são feitos na Europa e nos Estados Unidos? Com certeza. Eu acho que essa é uma tendência que está crescendo cada dia mais. A mediação, infelizmente, na trabalhista não funciona, porque você não tem garantias que futuramente os funcionários entrem com uma medida. Mas, em relação ao cível, as outras áreas, eu acho essencial. É uma área que está crescendo muito e ela é muito mais célere do que a justiça. E desafogaria bastante a justiça. Então, eu acho que é uma medida que, na verdade, cada vez mais está ganhando espaço aqui no Brasil também. O problema, eu acho que ainda é o custo das câmaras de arbitragem, que são muito altas. É porque você tem a arbitragem, que ela é cara, né? Elas são pessoas renomadas que fazem composição dessas câmaras, então elas acabam sendo caras. Mas existem centros de mediação interessantes e que não têm um custo tão elevado quanto a arbitragem. Entendi. Bom, é isso. Aqui não tem mais perguntas.
Eu acho Eu que acho seria legal a gente falar para todo mundo que está ouvindo aqui, a gente vai montar um prospecto com todas essas medidas no âmbito civil, tributário e trabalhista que a gente conversou aqui hoje nessa live, e vamos estar distribuindo para todo mundo. Eu vou pedir para você, Fabiana, se puder montar esse documento. Eu monto. Vou estar distribuindo para os clientes, né? Para a gente poder estar apresentando, dado que muitas dessas medidas aí vão ajudar as empresas a realmente ter um melhor fluxo de caixa, e que na verdade é uma economia, né? Que hoje faz toda a diferença do mundo. Eu vou passar dois panoramas para vocês. Eu vou passar o panorama que eu tenho pronto até que a gente manda para os clientes, já de compilado de toda a legislação, tudo que saiu aí em relação à Covid e os benefícios que o próprio governo está concedendo para as empresas. Então, eu vou passar no âmbito empresarial como um todo, no societário, no civil, no tributário e no trabalhista. E vou passar os cases que a gente passou para vocês, para eles verem que existem algumas medidas que podem ser adotadas aí no decorrer dessa crise, que possa auxiliar as empresas aí a minimizar os custos delas. Ótimo. Então, muito obrigado aí. Eu quero agradecer muito, de novo, pela parceria. O escritório sempre tem ajudado a BlackBridge em várias questões. A gente tem coisas que a gente sempre está vendo em conjunto. Então, mais uma vez, obrigado por mais essa parceria, por essa live e por estar se prestando realmente a ajudar os nossos clientes. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. Eu sei que o tema é bastante abrangente, mas tudo que eu falei é da vivência do dia a dia aqui do escritório. Então, o escritório não parou, graças a Deus. Acho que nós somos parceiros mesmo dos clientes. Então, tudo que a gente pôde visualizar e vislumbrar de chances de recuperação dessas empresas, e a gente vai continuar desenvolvendo, e a gente pode até... a gente já está passando para vocês bastante material, né? A gente fez os canais de WhatsApp. Se alguém que participou dessa live tiver interesse em receber, vocês poderiam passar para mim e eu começo a disparar para eles também um mail com as informações. Eu tenho que falar, acho que vocês também fazem a parte que a gente também, né? Eu acabei esquecendo de falar, sucessão patrimonial e blindagem patrimonial também, né? Falar para os clientes que é uma outra especialidade do escritório. Essa é até a área que eu coordeno de frente, a parte familiar de sucessão e planejamento, tanto planejamento sucessório como divórcios e tudo mais. A gente tenta, no primeiro momento, sempre trazer uma mediação entre a família, e também um planejamento sucessório para que não haja não chegue num patamar de discussão. Então, a gente senta geralmente com os patriarcas, matriarcas da família, e desenha todo um planejamento sucessório aí, tanto empresarial quanto de bens particulares, para facilitar aí uma sucessão menos... E a gente hoje recebeu da XP, que tem um projeto de lei aqui por 2 deputados, com um aumento das alíquotas do ITM-ICMD e sobre também doação, né? Que é o projeto... Qual que é o número? Desculpa aqui rapidinho. 250/2020, do deputado Paulo e José Américo, do PT. Né? Essa é uma questão que realmente preocupa algumas famílias, porque os planejamentos eles são feitos desenhando para a sucessão futura. Poucos querem dispor do patrimônio agora, e acho que o grande terror das famílias é a alíquota do ITCMD aumentar significativamente, porque hoje ela tem um teto, e prejudicar essas sucessões. Realmente é uma preocupação. E o Estado de São Paulo tem uns dos mais baixos, né, da federação. São Paulo acho que é 4%. É razoável, sim. O teto nacional é 8%, né? 8%. Essas discussões a gente tem muito com os nossos clientes, porque a gente também auxilia na parte de estruturação de fundo exclusivo, na questão da previdência também pode ser um veículo, né?
Mas eu queria também agradecer a Fabiana. A gente tem uma parceria muito grande com vocês. Inclusive, o Fernando está comentando aqui de um deal que a gente fechou aí com vocês ontem, né? Então, obrigado pela parceria. Imagina, estamos aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar por e-mail, por WhatsApp, e eu tento esclarecer. Tá bom? Perfeito, Fabiana. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada pela atenção de vocês e pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado Tchau, a todos tchau. por participar. Tchau, tchau.